Essa talvez seja uma das aulas mais importantes em que nós vamos falar sobre sinais e sintomas da ansiedade. Pode parecer que a ansiedade é óbvia para algumas pessoas, mas para muitas não é tão fácil se identificar esses sinais e sintomas, por uma série de razões que nós vamos explorar. Mas para começo de conversa, então, eu vou trazer aqui a história do Júlio. Júlio estava em casa no final de semana quando começou a sentir falta de ar e um aperto muito intenso no peito. Achando que estava tendo uma parada cardíaca ou algo assim, pediu ajuda para o vizinho, que levou até um hospital próximo. Após ser avaliado e ter feito diversos exames, a equipe médica disse que ele provavelmente teve uma crise de ansiedade. Júlio achou isso um absurdo no primeiro momento, pois nunca se percebeu como alguém ansioso, mas começou a pensar sobre o seu estilo de vida ultimamente, que tem feito muitas horas extra no trabalho, dormido pouco, negligenciado momentos de lazer com amigos, com a família, etc. A pressão para entregar projetos importantes e a constante busca por perfeição estavam cobrando seu preço de forma silenciosa. Essa é uma história muito comum, em que eu já atendi vários relatos de jovens, de adolescentes que tiveram crises achando que tinha algum problema mais de natureza fisiológica, né, como um ataque cardíaco, como um AVC, foram para o hospital e voltaram com um encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra, enfim. Então, pode ser que muitas vezes esses sintomas pareçam muito simples, mas não são. Justamente também porque alguns realmente podem se parecer com aquilo que a gente vivenciaria numa crise mais fisiológica, né? Num colapso do coração, do pulmão, enfim, né? Só que tem alguns entendimentos que podem ser feitos também para a gente olhar mais para si e prevenir que essas crises aconteçam quando o meu nível de ansiedade já está lá em cima, indo aí a um episódio mais agudo de crise. A autoobservação é muito importante justamente para prevenir que a gente tenha situações como essa aqui que o Júlio vivenciou. E como que a ansiedade então se manifesta? Além de estar presente, ou seja, de ter uma consciência no aqui e agora, nas coisas que eu faço, de sair do modo automático, é importante entender quais os sinais e sintomas que podemos observar e há uma lista bastante ampla desses sinais e sintomas. Vamos lá! Mas antes, é sempre importante nos lembrarmos que corpo e mente são uma coisa só. Por mais que sim, a gente separe isso com uma finalidade meio que didática do nosso dia a dia, meio cartesiano, enfim, a realidade é que a gente tem um sistema que está integrado. Tanto que nós temos um lado da ansiedade que está ligado com a nossa fisiologia, com a nossa biologia, enfim. Assim como nós temos um lado que vai trabalhar na questão do nosso pensamento, da nossa percepção de mundo, da nossa subjetividade, enfim. Eu gosto sempre de lembrar que a gente vai estar falando de subclasses de sintomas, mas que no fundo nós estamos falando de um sujeito que é integrado. Outro ponto que eu quero trazer antes de entrar nos sintomas propriamente dito é que nós precisamos observar a frequência, a intensidade, o contexto em que eles acontecem, em que espaço eles geralmente acontecem, em que momentos eles acontecem, que eu também consiga ter uma leitura da minha história pessoal também, quando que esses sintomas começaram a aparecer de uma forma mais intensa, né, o que estava acontecendo na minha vida, onde é que eu estava fazendo, e também observar quando que a ansiedade traz prejuízos, que daí nós vamos entrar em outro momento na questão dos transtornos de ansiedade. Mas basicamente, o que é esse estado de ansiedade? Ele pode se manifestar em 3 diferentes pontos ou categorias de sintomas. O primeiro deles é dos sintomas físicos, em que eu posso verificar tensão muscular, agitação motora, a respiração curta e ofegante, o coração acelerado, tremores. Então vejam que tem coisas ali que é difícil também a gente diferenciar num primeiro momento de uma outra situação de saúde. Também a gente pode pensar em dores de cabeça sem uma explicação fisiológica, né? Já foi avaliado, o neurologista já descartou outras possibilidades. Ter um aumento intenso de apetite também pode ser uma variação que está conectada com a ansiedade, e a sensação de aperto no peito ou garganta. Então, semana passada eu atendi uma menina que trouxe esse relato. E né, aqui parece que tinha um peso de 10 quilos pendurado no pescoço dela, pressionando.
e a gente vai entendendo que é ansiedade, que era uma angústia em função de uma série de questões que estavam acontecendo na vida dela. E esse desconforto acaba sendo um dos sintomas muito frequentes que demonstram a presença da ansiedade. Lembrem que a ansiedade nos prepara luta, fuga, ou também pode nos paralisar. E aqui a gente tem sintomas que estão bem relacionados com esse nosso estado de lutar, fugir e sobreviver, aquele nosso círculo vermelho, como nós vimos na unidade anterior. Já nos sintomas cognitivos, ou seja, aquilo que passa mais na nossa cabeça, nós podemos pensar em preocupações, sensação de angústia, pensamentos pessimistas ou catastróficos, dificuldades de concentração, de sono, de memória, irritabilidade. Então, esse lado mais social também começa a ser afetado, as coisas que a gente pensa, as nossas lentes para olhar para a realidade se tornam mais preocupadas de que algo vai dar errado, de ver algo sempre muito pessimista, muito negativo. As preocupações se tornam muito recorrentes, então a gente tem que avaliar esses sintomas também. Eu não vou me deter muito aqui porque também terá um momento específico para falarmos sobre esse entendimento dessa parte cognitiva da ansiedade. E aí, também atrelado a isso, nós temos sintomas comportamentais, ou seja, ações que podem surgir a partir desse estado de ansiedade. Nós temos a esquiva ou fuga de situações ansiogênicas. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade social muito intensa em espaços como ônibus, como lojas mais cheias, espaços com muitas pessoas, então eu fujo dessas situações porque ela me desperta uma coisa muito negativa. Né? Ou procrastinação, eu tenho um trabalho muito importante que eu quero desenvolver, mas eu fico adiando o momento de finalizar e apresentar para quem eu tiver que encaminhar, por medo das críticas que podem vir, eu fico ansiosa pensando nisso, ansiosa com a possibilidade de ser rejeitado, enfim. Podemos ter também a questão de busca por tranquilização, que nem sempre é algo que vem num viés negativo, né? Então, se eu sinto que pintar me ajuda na ansiedade, eu vou buscar isso, né? Porque me tranquiliza. Ou falar com uma amiga, eu vou buscar essa amiga. E aí a gente está falando, né, de uma estratégia mais positiva, mais saudável. Verificar algo repetidamente também pode acontecer. Se eu fechei a porta, se eu tô com um celular, eu abro a minha bolsa 10 vezes para checar isso, né? Isso é um movimento de ansiedade também. Verbalizar o que sente pode ajudar também, pode ser um sintoma comportamental, mas que também pode nos dar um indicativo, pode ser uma forma que eu lido com a minha ansiedade, mas que também me dá um indicativo. Então, eu tô ali falando sobre os meus sentimentos e tal, o outro pode me ajudar a perceber que eu estou ansiosa, né? Nós temos a busca por distrações. Então, eu tô muito ansiosa, eu não quero pensar nisso agora, num problema que eu tenho que resolver. Então, eu posso tentar me distrair com um filme, com um jogo de videogame. A gente também pode ter a questão do uso de álcool, de drogas, de comida em excesso também, como sintomas comportamentais, coisas mais compulsivas. E as dificuldades para dormir, né? Então, a insônia também acaba sendo um sintoma comportamental muito comum. Eu vou para a cama, eu deito, fico no celular, fico rodando e não consigo ter uma noite de qualidade.